Amigos e amigas do canal do Paulo Nunes, a nossa gratidão eterna. Olha, a Justiça Eleitoral respondeu às perguntas do Ministério da Defesa com essa situação criada pelo presidente Jair Bolsonaro que envolve as Forças Armadas quando elas já estavam recuperando o seu nome junto à sociedade brasileira. É lamentável que isso aconteça. Eu vou falar com você sobre isso, sobre as respostas que a Justiça Eleitoral deu e sobre as bestiais perguntas feitas pelas Forças Armadas. Coisas que qualquer um sabe, como, por exemplo, a apuração dos votos nos tribunais regionais. Todos sabem aqui na nossa cidade, eu falo aqui de Vitória da Conquista, meus caros e minhas caras, e que os candidatos, os jornalistas, vão à sede da Justiça Eleitoral de cada cidade e lá os boletins saem normalmente. Então, de forma que as Forças Armadas fazerem sugestão nesse sentido demonstra que um desconhecimento total, sem falar no desconhecimento da parte técnica. Antes disso, eu quero dizer a você o seguinte: nós estamos perto de 2% do nosso objetivo, que é conseguir 1.000 inscritos. E para isso acontecer, é simples. Se você está me vendo agora nesse vídeo, que você aperte o sininho das notificações, se inscreva no canal, dê um joinha, você já estará contribuindo para o desenvolvimento desse canal, que se compromete a cada dia trazer para você a informação lastreada na verdade. Fazendo isso, você estará ajudando por demais o canal do Paulo Nunes. Mas se você não pegou, não deu para fazer no seu celular e você está no notebook, no computador, basta escrever assim: Paulo Nunes, a opinião que interpreta a notícia. Pronto, vai aparecer no YouTube o canal do Paulo Nunes. Você vai fazer isso que eu pedi: se inscrever e dar um joinha. E com isso chegaremos com certeza absoluta aos 1.000 inscritos ainda no mês de maio. Quero dizer que essa previsão foi feita por nós para chegarmos no dia 10 de junho a 1.000 inscritos. Mas nós estamos faltando apenas 27. Portanto, você que já está inscrito, peça um amigo para se inscrever, peça uma amiga, nos ajude nessa luta pelo desenvolvimento, pela informação da boa política, porque esse é o nosso objetivo. Bom, fazendo essa introdução, eu chamo a atenção de uma coisa aos senhores. Infelizmente, nós temos no Brasil hoje um governo lastreado na mentira. Isso se acostumou mesmo antes das eleições. Com a posse do presidente Jair Bolsonaro, a coisa continuou, porque o próprio presidente é o mentor de toda essa mentirada. A partir do momento que seu grupo começou a espalhar fake news com obras feitas, com obras dos outros que ele se apropria e tal, então ficou uma moda de você construir o que eles chamam de narrativa da mentira. E aí, infelizmente, conseguiu um grupo pelo qual eu tenho respeito aos honestos. Mas, como todo grupo, tem honestos e desonestos. Por exemplo, o segmento evangélico, por exemplo, que tem uma tendência natural a ter como absoluta verdade o que fala o seu pastor. E alguns aproveitam dessa condição da autoridade moral de ser pastor e encaminham as suas ovelhas para o lado errado. Como é que eu digo lado errado? De acreditar em mentiras, em factoides. Tanto que todo dia você recebe 5, 6 TikToks, vídeos, informações que não correspondem à verdade. Desde um trem que vinha lá do Rio Grande do Norte para Porto Sauípe, desde a BR-163, que na verdade mostrava uma BR, uma BA estragada do estado de Goiás ou Mato Grosso, e aí colocava, olha aqui o que Bolsonaro fez aqui. Aí pegava um trecho ou uma outra obra de alguma coisa quebrada que naturalmente ocorre na construção da transposição do Rio São Francisco e atribui a Jair Bolsonaro a construção da transposição do Rio São Francisco. Quer dizer, piadas e mais piadas contadas assim, porém
há um grupo de pessoas que tem uma tendência natural a acreditar em mentira, principalmente quando a pessoa gosta da pessoa que está mentindo. E eu volto a repetir, a ilusão é a coisa muito importante. Às vezes o cidadão em determinado momento ele prefere se iludir a não enfrentar a realidade. Ultimamente, meus caros e minhas caras, nós tivemos aqui o presidente da República naquele encontro dele com o pessoal do Cercadinho, ele dizendo que o quilo de picanha no Canadá custa $100. E está todo mundo reclamando. E algumas pessoas que estavam ali falaram, realmente, é em todo lugar que está desse jeito. Só que ele esqueceu de dizer que enquanto o brasileiro tem um salário mínimo de R$ 1.212, o salário mínimo médio do Canadá é 45 mil. Situação, desculpe, 15 mil dólares, multiplica aí, vai o quê? É isso mesmo, 45 mil reais mais ou menos. Então, é isso que acontece lá. Do outro lado, eu estive num lugar que eu costumo frequentar aqui no Salão Bahia, e aí um dos funcionários do Salão Bahia, muito meu querido amigo, chegou e disse assim, não, mas a gasolina está cara em todo canto, não é só no Brasil não. Ora, ainda que você fale que a gasolina está cara em todo canto, você não pode comparar o ganho que tem um francês, um alemão, um italiano, um finlandês, um russo, né, com o ganho do Brasil. Então, o problema é que você, ganhando R$ 2.000, você não pode ter um carro. Aí é bobagem sua ter. Né? Por outro lado, você corre atrás do transporte coletivo, está caro também. Então, essa situação toda criada porque essa alimentação da mentira só nos faz mal. E aí, meus caros e minhas caras, o ataque violento do presidente Jair Bolsonaro às urnas eletrônicas. Tudo o que ele disse sobre as urnas eletrônicas foi mentira. E o pior, que causa uma dificuldade para você desmentir esse assunto. Mas eu vou mostrar para você essa reportagem aqui da televisão, onde você vai ter a oportunidade de observar essa introdução que eu estou falando, e assim, após esse vídeo, e eu vou passar completo para que os senhores tenham a informação correta do que houve entre as perguntas das Forças Armadas e a resposta do Tribunal Superior Eleitoral, e depois eu faço uma consideração para encerrar esse vídeo, pedindo cada vez mais a sua colaboração para que você se inscreva no nosso canal. Eu não tenho uma habilidade muito boa com 12 anos atrás, essa tecnologia aqui de pegar e fazer e aprontar para vocês aqui assim na hora certinha, mas vamos lá. Elas com Bitcoin. Ele fez a primeira. A Justiça Eleitoral enviou resposta ao Ministério da Defesa sobre as urnas eletrônicas, em que afirma mais uma vez que não existe sala secreta nem escura para apurar os votos. Todos os 7 questionamentos feitos pela pasta foram respondidos. Alguns foram considerados até como erro de avaliação dos militares ou falta de conhecimento sobre o sistema eleitoral do Brasil. Três das 7 recomendações feitas pelo Ministério da Defesa foram rejeitadas pela Justiça Eleitoral sob a alegação de erros. As outras 4 já são aplicadas, segundo o Tribunal Superior Eleitoral. O Ministério da Defesa não divulgou suas dúvidas, mas elas foram apresentadas no relatório do próprio tribunal e questionam vários pontos da totalização dos votos, a duplicidade entre abstenção e voto, além da fiscalização, auditoria e seleção das urnas para o teste de integridade. O Ministério sugere a inclusão do novo modelo de urnas e procedimentos no teste público de segurança. No caso desses testes, a Justiça Eleitoral informou que as premissas usadas pelo Ministério da Defesa estão incorretas e contêm equívocos, que o processo de seleção das urnas já foi ampliado e que desde 2002 nunca foram encontradas irregularidades. Sobre a apuração dos votos, a defesa quer que, além do TSE, o processo seja feito também nos tribunais regionais eleitorais, o que já acontece.
O TSE destaca, mais uma vez, que não existem salas secretas nem escuras para a apuração de votos. Uma narrativa que tem sido muito utilizada pelo presidente Jair Bolsonaro em sua tentativa de desacreditar o processo eleitoral. A Corte também reforça que a recomendação da defesa para que partidos e o Poder Legislativo fiscalizem as eleições já é cumprida como determina a Constituição, e que atualmente o Tribunal de Contas da União, órgão que tem atribuição do Legislativo para fiscalizar, realiza uma auditoria externa. O TSE informa também que o software da eleição deste ano estará pronto até o dia 15 deste mês, quando ficará disponível para testes, como pediu o Ministério da Defesa. O tribunal disse ainda que não existe fraude caso algum eleitor justifique sua ausência e depois decida votar. Todas as medidas cabíveis e que são factíveis dentro de um processo tecnológico robusto foram dadas, estão sendo feitas. Para o TSE, algumas sugestões podem ser usadas para eventuais melhorias no futuro. E numa espécie de recado, o tribunal destacou ter adotado medidas para assegurar eleições íntegras, transparentes e seguras, e que é, de fato e de direito, o administrador e garantidor de todo o processo eleitoral brasileiro. Além do recado, o presidente do TSE, Edson Fachin, quis colocar um ponto final nas discussões sobre o tema. Na resposta às novas recomendações das Forças Armadas, o ministro lembrou que o prazo para apresentar sugestões terminou em dezembro e que as normas para as eleições deste ano já estão prontas e não serão mudadas. Aguente temperaturas de 15 graus Pronto, negativos. você viu aí todas as informações necessárias para que você não entre na conversa fiada. Eu só queria, inclusive, dizer o seguinte: os senhores notaram aí que algumas perguntas e algumas sugestões que foram dadas pelo Ministério da Defesa, olha só, não tinha nem sequer cabimento. Ou seja, vamos fazer aqui um negócio, aquela história de botar o bode na sala, para o bode esculhambar tudo, depois você tira o bode, de criar uma confusão e, com isso, colocar uma dúvida. As pesquisas que foram feitas no Brasil, algumas delas, perguntaram se aquelas pessoas acreditavam integralmente no que falava o presidente Jair Bolsonaro. 17% disseram que acreditam fielmente. Então, significa o quê? Que o presidente Jair Bolsonaro precisa aumentar esse número, desses 17%, que é até menor do que a quantidade de pessoas que já se pronunciaram escolher como presidente da República no dia 2 de outubro o atual presidente Jair Bolsonaro, que a votação dele varia de preferência entre 25% e 30% do eleitorado. Portanto, maior do que aqueles 17% que fielmente acreditam em tudo que ele fala. Bom, considerando isso, significa o quê? Que ele não consegue colocar mais 17%. Porque aqueles que ainda vão votar nele, depois desses 17% que acreditam fielmente, eles não acreditam fielmente. Né? É muita mentira junta. Por exemplo, os senhores experimentaram o Pix. Você acredita que eu também acreditei que foi o governo Bolsonaro que inventou o Pix? Só que não foi. Foi o governo de Michel Temer. Ele apenas colocou em operação. Todo mundo sabe que um projeto de área financeira ou de qualquer outra área do governo, você leva um tempo maturando e decide se coloca ou não. O mérito de Bolsonaro foi decidir em colocar. Da mesma forma que eu já falei com os senhores o seguinte, que aquele centro de alta tecnologia e ciência de São Paulo, chamado Sirius, foi feito no governo de Dilma Rousseff. Mas o presidente Bolsonaro fez uma visita para ver como é que estava. Pronto. Aí o fake news caiu dizendo que ele teria construído. Da mesma maneira da transposição do Rio São Francisco, da mesma maneira que é informado, inclusive na internet, de que o presidente Jair Bolsonaro construiu 2 milhões de casas populares no Brasil, gente. Na verdade, ele fez 122 mil. Quem é de Vitória da Conquista como eu, pode me responder. No governo Bolsonaro, houve construção de uma casa
Minha Casa Minha Vida em Vitória da Conquista, que ele mudou o nome para Casa Verde e Amarela. Mas nem verde e amarela, nem azul, nem branca, nenhuma casa foi construída em Conquista. E é importante frisar isso, porque a construção civil fomentada pelo governo movimenta a economia, emprega pessoas de forma real. Ou seja, para essa construção dessas, que eu sempre falava errado, me desculpe, 9.000 casas do Minha Casa Minha Vida, construídas no governo de Lula e Dilma, esse dinheiro deu 1 bilhão e 200 milhões de reais que entraram em Vitória da Conquista. Claro que algumas construtoras não eram daqui, mas evidentemente que compraram material nas lojas de material de construção de Vitória da Conquista, ou seja, a economia de Vitória da Conquista cresceu. Então, se o governo não fomenta isso, acaba não dando uma melhoria na economia, que é isso que nós sofremos no Brasil. Por outro lado, teve o esgotamento sanitário de Vitória da Conquista, que também consumiu uma verdadeira fortuna, que me passa agora o valor. Eu sei que passou da casa dos 500 milhões de reais. Por quê? Porque 200 milhões, 150 milhões, só a estação de tratamento moderna que tem ali após a Universidade Estadual do Sudoeste, consumiu cento e tantos milhões. Né? Por outro lado, tem uma barragem construída para poder dotar a Vitória da Conquista com autonomia de água por 60 anos, que também consome mais de 100 milhões de reais. Então, é isso que movimenta o país. Você tem que criar as condições, tirar o dinheiro que está parado dentro dos cofres do governo e fazer a economia girar. Mas aí o que acontece no Brasil? Você parte para o factoide e para mentira. E aí um fica mentindo de um lado, outro fica mentindo do outro, e com isso vão construindo essa história aí que muita gente pensa que é real. Tem hora que eu vejo cada absurdo aqui que não existe condição. Então, o senhor se lembra muito bem que quando o presidente Bolsonaro faz uma motociata, né, que é uma propaganda política de certa forma, aí acrescenta que ali teve sei quantas mil, e nessa última motociata, acontecida no interior de São Paulo, chegou a informação pela internet que 2 milhões de motocicletas. Imagine se alguém consegue colocar 2 milhões de pessoas acompanhando uma pessoa de motocicleta no Brasil. Não existe, mas foi colocado. Aí veio o pedágio e mostrou lá, não, foram 3.706 motocicletas que passaram aqui pelo pedágio. Agora, talvez uma bicicleta ou outra, ou uma motocicleta, desculpa se eu falo bicicleta, tenha talvez conseguido voar, né? Você se lembra daquela novela de Shazam e Xerife, e tinha uma bicicleta que voava, então pode ser moto nesse sentido. Então, meus caros e minhas caras, a construção da mentira sobre as urnas significa uma coisa só: não tem os votos suficientes para vencer as eleições. Não tem. Desconfiar de pesquisa, você pode. Agora, você desconfiar de todas as pesquisas feitas no país, todas estão erradas. Não é possível. Então, o que você faz? Você coloca uma suspeita, muita gente acredita, e aí então você tenta melar o processo. Em contrapartida, você ameaça com a milícia do Rio das Pedras, com um cidadão armado, pronto para matar qualquer um, desde que ele tenha certeza da impunidade. E essa impunidade está muito bem colocada pelo próprio presidente da República, quando ele simplesmente tenta destruir o sistema judiciário do país. Por exemplo, tem gente que fala, vamos fechar o STF. Então, tudo bem, você fecha o STF, mas você só resolve no STF os problemas de Jair Bolsonaro ou você resolve os problemas do Brasil? Por que os ministros que chegaram ao STF, que são juristas, né, que são indicados inclusive pelo presidente da República e referendados pelo Senado Federal, essas pessoas são tão ruins assim, que entram lá para conspirar? Eu pergunto aos senhores, se todo mundo tivesse comprado no Brasil contra o presidente Jair Bolsonaro, pergunto a você aqui, quem você acha que tem mais dinheiro
para uma hipótese ridícula fazer isso que alguns bolsonaristas pensam. Seria os que apoiam o presidente da República ou os que apoiam os candidatos de oposição? Pelo que eu sei, por exemplo, no dia 7 de setembro do ano passado, houve a tentativa de golpe para a invasão do Supremo Tribunal Federal. Tentativa frustrada. Tudo aquilo foi patrocinado pelo pessoal da soja, do agronegócio, que eu contei somente a dívida que esse pessoal tem para com o país, 700 bilhões de dólares. Então, quem tem 700 bilhões de dólares deve ter, na pior das hipóteses, 1 trilhão e 400 milhões de ganho em cima desse dinheiro. Teriam, evidentemente, todas as condições de, se fosse o caso, sustentar quem está no poder, que está apoiando. Onde é que esse pessoal encontraria dinheiro para sair comprando todo mundo, comprando todos os institutos de pesquisa, comprando toda a imprensa séria do Brasil? Não é possível. Se os senhores observam bem nessa questão das urnas, só quem coloca suspeita nas urnas no Brasil é a Jovem Pan. Só. Aqueles 3 ou 4 jornalistas ali. Né? Ana Paula Henkel, aquela jogadora de vôlei, que resolveu virar comentarista política, sem problema, isso é um direito de qualquer um. Porém, sem o conhecimento necessário e sem o caráter necessário para poder apurar as coisas como a gente faz aqui nesse canal. Por isso nós mostramos uma reportagem da TV Cultura de São Paulo, mostrando o quê? Que não tem problema nenhum com urna, gente. Pelo amor de Deus, vamos parar com essa conversa fiada. Todo mundo que ganhou a eleição na urna teve mais voto. Agora, o cidadão tem que ter uma hombridade moral para dizer, olha, eu perdi a eleição, tá bom, vou continuar na oposição ao candidato eleito, mas eu tenho que aceitar isso. Agora, você não aceita isso por quê? Porque você tem a alma de ditador e quer simplesmente submeter o país inteiro à sua ideia ridícula. Meus caros e minhas caras, a tortura é considerada no mundo inteiro como o mais hediondo crime, que submete a pessoa, o homem, a mulher, à condição de animal acuado. Imagine os senhores que, quando você estoura fogos de artifício, o que acontece com um cachorro? Pelos ancestrais dele, ouvir aquilo que significava um tiro, um barulho de tiro que acabava morrendo, todos os animais são torturados com aquilo. Todos. O cachorro fica acuado, com medo, e você não consegue controlar o tamanho do medo. Agora você imagine um homem no pau de arara, tomando choque elétrico nos testículos, no ânus, na boca, na língua, apanhando até não poder mais. E aí fala assim, você matou sua mãe? O cidadão assina a confissão, mesmo sem ter feito, para poder sair daquela dor. Porque a tortura é dolorosa, entre outras coisas, porque não lhe dá a menor chance de reação. É diferente você brigar com um cara mais forte que você, mas você ainda tem a esperança de um golpe qualquer que você dê, você se livrar daquilo. Mas na tortura você não tem para onde sair. Você só faz apanhar, 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 até ser reduzido ao mínimo da sua capacidade. E o ídolo maior do presidente da República foi um cidadão nojento, asqueroso, que inclusive, com certeza, se tiver inferno, foi recusado lá. Porque o próprio pessoal do inferno deve ter achado que tem alguma coisa pior e ter mandado para lá, chamado-se o Brilhante Ustra. Esse homem colocava rato dentro da vagina das presas. Enfiava um pedaço de queijo lá, meus caros e minhas caras. E o rato entrava para roer. É isso. Então, quem tem essa ideia não é humano. É por isso que eu digo a você, eu não tenho que ficar passando pano na vida de ninguém aqui, seja ele presidente, general, o que for. O nosso dever
é falar. E entendo mais. As Forças Armadas, com seu papel de subordinada ao poder civil, tem que se manter no seu lugar. Porque se a resolução do país passasse, evidentemente, pelas Forças Armadas, vocês podem ter certeza, eu estaria aqui dizendo que estava tudo correto. Mas, infelizmente, não. E os integrantes das Forças Armadas que fazem ou fizeram parte do governo de Jair Bolsonaro não foram honestos o suficiente. 10 coronéis na saúde tentavam vender a Covaxin para ganhar dinheiro. E o governo Jair Bolsonaro pressionou a Anvisa, sim, para aceitar a compra daquela vacina que cada um ganhava R$1, mas era R$1 em milhões, bilhões, sei lá. E aí? Né? O general Pazuello, que disse que entendia de logística, confundiu o Acre com o Amapá. E provavelmente alguém morreu por isso, porque na hora dele encaminhar o medicamento, encaminhou errado. Você imagine se a gente pode confiar numa coisa dessa. Os tanques da Marinha, que foram levar um convite para o presidente da República, deu aquele espetáculo dantesco para o Brasil, fumaça para tudo quanto é lado, motor batido dos tanques velhos da guerra do Vietnã dos anos 60 nos Estados Unidos. Então vamos profissionalizar as Forças Armadas assim como o presidente Lula fez. Na história do Brasil, nunca houve um governo que tenha reformado as Forças Armadas no seu material bélico, na sua valorização salarial, em tudo, mais do que o presidente Lula. Mas nos parece que alguns das Forças Armadas, e não todos, estavam mais interessados em participar do governo de Jair Bolsonaro para receber R$365 mil a mais por ano, e não preocupado com a saúde e a eficiência das nossas Forças Armadas. Todo país precisa de Forças Armadas, exceto, parece que, se eu não me engano, é a Guatemala ou a Costa Rica. Acho que é a Costa Rica que não quer saber do negócio de Força Armada. E com isso economiza e cuida mais do povo. Bom dia.